Gostaria de dar as boas-vindas aqui aos visitantes, quem está visitando a gente aí pela primeira vez, pelas primeiras vezes, sejam muito bem-vindos. Nós temos uma equipe aqui preparada, tem uma equipe abençoada aqui preparada, e eles prepararam para você um presentinho, uma lembrancinha muito legal, está preparada lá na mão deles. Então no final do culto, por favor, vá até eles para receber esse presente, essa lembrancinha, também para conhecer sobre nossa família, nossa comunidade, nossa igreja, e se precisar de uma oração, eles também estão à disposição. Obrigado, gente, Deus abençoe. Você com certeza vai sair animado daqui com essa equipe aí, viu? Não tenha dúvida. Aproveitando também, você que faz parte aqui da nossa comunidade, faz parte aqui da nossa igreja, queridos, eu gostaria de desafiar você a servir a Deus. Servir a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque há coisas em nós que nós precisamos ser ministrados, tratados. E eu mesmo, na minha vida, muitas coisas que Deus fez, não foi num momento de oração, não foi num momento de estudo da palavra, não foi, claro que tudo isso é o principal, é o que causa a transformação em nós, mas às vezes Deus quer curar você, Deus quer trabalhar na tua vida, através do seu servir, servindo a Deus. Então, eu gostaria de convidar você a fazer uma experiência, experimenta, faz uma experiência. Às vezes você pode achar, não, eles estão querendo que eu vou lá ajudar. Não, nós não queremos que você venha ajudar. Nós queremos que você venha sim, servir ao Senhor e ser ministrado por Ele. Por isso, queridos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Não tem como Ele ficar com alguma dívida para nós. Quando você serve a Deus, Ele retribui, Ele te abençoa, querendo você ou não. E principalmente quando você faz isso, não para ter algo em troca, mas por amor, como servo de Deus, como um filho que ama o Pai. Então, entenda que eu não estou chamando para você, não estou te chamando para vir ajudar alguma coisa na igreja, não nesse sentido, mas que você venha servir a Jesus. Dedica, faz uma experiência, 1 hora da sua semana para servir a Jesus. Faça uma experiência. Eu quero dar 1 hora da minha semana para servir a Jesus. Você vai ver o que acontece com você quando você faz isso. Há tantas áreas, queridos. Nós temos aí, você pode ajudar. Você fala, não, eu sou bom com as plantas. Nós temos aí jardins para serem arrumados. Estamos reformando aqui o andar de cima. Tem alguns jardins lá em cima que precisam de um toque de quem entende. Eu não entendo disso. Então, enfim, alguém que entenda pode ir lá e fazer alguma coisa muito melhor do que o que nós podemos fazer. Você pode ajudar na limpeza, por exemplo, o Ministério Infantil. Nós temos todos os domingos, em média, 60 a 80 crianças lá em cima. Então, quando acaba a aula, os professores estão cansados, precisa arrumar aquela sala, organizar aquilo tudo. Você pode vir durante a semana fazer isso. Você pode ajudar na parte administrativa da igreja. Olha, eu tenho muita habilidade na parte administrativa, eu posso ajudar com isso ou com aquilo. Você pode ajudar, por exemplo, no bazar. Nós temos um bazar acontecendo aqui. Na sexta-feira nós abrimos o bazar, teve uma movimentação gigante, porque os produtos são realmente bons, as doações são boas e o preço está bem baixo. Você pode vir ajudar no bazar. Eu posso ajudar a discipular uma pessoa. Olha, eu gosto de discipular, eu gosto de ensinar a palavra, eu quero discipular alguém. Você pode ajudar, eu sei pintar, eu quero pintar, vou pintar aqui, enfim, sei lá, queridos. Os vidros, olha, tem tantos vidros aí, lá em cima, eu posso vir ajudar a limpar os vidros aqui. Eu quero servir a Deus 1 horinha por semana. Experimenta, procura qualquer um de nós que você vê aqui e fala, eu quero ajudar. E você vai ver o que Deus faz na sua vida através de servir. Você sabe que interessante? Quando alguma coisa te incomoda. Eu lembro que quando eu cheguei aqui há 25, 26 anos atrás, e muita coisa me incomodava, detalhes, coisas do prédio, da igreja, enfim. E aquelas coisas me incomodavam, e aquilo foi me incomodando, até que eu me tornei pastor para cuidar de tudo isso. Então, se tem alguma coisa que te incomoda,
O nosso irmão Tsutomo, como ele reclamava, quem lembra aqui no começo, como ele reclamava, porque isso está feio, aquilo está desorganizado. Hoje é líder do diaconato. Então, queridos, eu quero dizer com isso o seguinte: quando você começa a se incomodar com alguma coisa, saiba que Deus está te chamando para consertar aquilo. Deus não está fazendo fofoca para você ou te mostrando uma falha. Ele está chamando você para vir consertar. E quando Deus te chama, Ele te dá autoridade, te dá unção, te dá capacidade, te dá ideia, te dá tudo o que precisa para que você faça. Então, venha servir o Senhor, venha ser voluntário. E se você disser assim: não, mas eu ainda não, eu até gostaria, mas eu ainda não sou batizado. Eu até gostaria, mas eu ainda não faço parte da igreja. Não tem problema, venha, pode vir, não tem problema nenhum. Venha se envolver com a gente, venha fazer parte, venha pertencer. Isso vai ser bom para você. Faça uma experiência, experimenta e depois você me diga: olha, não foi bom não, foi ruim. Vem experimentar e você vai ver o que Deus faz aí na sua vida. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, diz assim: depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum a todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, ó Deus dos nossos antepassados, somente Tu és Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Aleluia. Queridos, Deus quer fazer algo na tua vida aqui hoje. Você crê nisso? Quem crê nisso? De verdade. Tem algo que Deus quer fazer no teu coração. Tem algo que Deus quer fazer na tua mente. O Senhor quer que você saia daqui nessa noite diferente da forma que você entrou. Mas o Espírito Santo está aqui. Eu creio que todos nós já percebemos a presença de Deus em meio aos louvores aqui. O Senhor já está falando em meio aos louvores aqui. Mas nosso coração, nossa mente tem que estar aberta a isso. Então fecha seus olhos agora e peça para o Senhor. Fala para Ele: Senhor, se tem algo que o Senhor quer fazer na minha vida hoje, eu quero. Eu estou aberto aqui a isso, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti, Papai. E nós não estamos, Senhor, confiando, Pai, na mensagem, Senhor, ou em mim, no pregador. Nós confiamos na Tua presença nesse lugar. Nós confiamos no Teu Espírito ministrando em nós, porque é o Senhor que nos conhece. É o Senhor, Pai, que nos comprou. É o Senhor, Papai, que tem autoridade para ministrar em nós. Ministra a Tua palavra, Senhor. Quebra barreiras, Senhor. Quebra cadeias, quebra grilhões, Pai. Liberta as nossas mentes e o nosso coração, nossos sentimentos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha, o rei Josafá foi um rei relativamente bom, comparado a outros reis anteriores que antecederam ele. Um rei relativamente bom, cometeu alguns erros, mas era um rei que temia a Deus. E estava tudo bem. Nos capítulos anteriores, se você ler, você vai perceber que ele estava nomeando juízes por todo o reinado dele. Enfim, ele estava tudo bem, estava tudo funcionando bem, tudo caminhando muito bem, até que ele recebe uma notícia. E quando ele recebe uma notícia, a Bíblia diz que ele ficou amedrontado.
Vamos entender um pouco melhor, porque a gente lê uma frase aqui e passa batido. Vamos entender um pouco melhor esse contexto, até porque nós também aqui não temos entendimento do que é uma monarquia, da responsabilidade de um rei, como é que funciona um reinado. E o rei, queridos, aqui, ele é responsável por todo o povo de Israel. Então, o povo tem que obedecer ao rei, são obrigados a obedecer ao rei, até mesmo com pena de morte. Se desobedecer naquele tempo, é obrigado a obedecer. Por outro lado, quando acontece alguma coisa assim, todo mundo se vira para o rei e fala: e aí, rei, o que você vai fazer agora? Como é que você vai nos proteger? E exatamente essa responsabilidade vem sobre as costas do rei Josafá nesse momento. Estava tudo bem, governando, tudo em paz, nomeando lá os juízes. Daqui a pouco vem uma ameaça, e não é qualquer ameaça, queridos, são 3 povos se juntando para vir contra ele. E a Bíblia diz que eram exércitos, um exército enorme de Edom vem além do Mar Morto contra o rei. E tem mais. Corre e se prepara, porque já está chegando. Porque o exército já está chegando aí. É uma notícia, queridos, terrível. Uma notícia bombástica para um rei. Tão bombástica que ele ficou com medo. A Bíblia diz que ele ficou amedrontado com essa notícia. E seguiu e pediu orientação a Deus. Nós temos falado, queridos, nas últimas semanas, sobre depressão. Há 2 semanas atrás, na semana passada também, o pastor Misael falou sobre depressão. A depressão, geralmente, ela trabalha, ela tenta causar no nosso coração, na nossa mente, através de perdas, traumas, frustrações, situações que não foram resolvidas no passado. A depressão, ela faz você sofrer pelas coisas do passado, pelas coisas que aconteceram já no passado, por aquilo que se perdeu, que não se conseguiu mudar, enfim. Mas ainda nesse tema, nessa conversa de batalha da mente, do campo de batalha da mente, a gente vai falar hoje sobre outro vilão das nossas emoções, da nossa mente, que é a ansiedade, que nós precisamos tratar da ansiedade. Se a depressão prende teus pensamentos, prende a tua alma no passado, a ansiedade, ela tenta aprisionar você no futuro, com as situações que possivelmente podem acontecer. A ansiedade é o sofrimento pelo que ainda não aconteceu, é a sua mente tentando controlar o que está fora de alcance. É a nossa humanidade querendo controlar o que só Deus pode governar. Porque nós não temos a menor capacidade, queridos, de governar o futuro. Nós não temos a menor capacidade de saber exatamente o que vai acontecer ou fazer acontecer o futuro. Nós, como seres humanos, Deus nos deu capacidade, inteligência, enfim, e a gente pode trabalhar e planejar o futuro. Eu fiz isso. Comecei uma empresa quando eu tinha ainda 22 anos, 21, 22 anos, e planejei a minha vida toda. E aí o meu planejamento era que quando eu fizesse 50 anos, eu ia aplicar um redutor de trabalho na minha vida, para de 50 até 55 eu ia me aposentar e parar de trabalhar. Não era convertido, então eu ia viver a vida. Minha cabeça era para ir passear, enfim, sei lá, coisas normais que todo mundo pensa. Esse era o meu plano. Meu plano bem estabelecido, bem preparado, metas, objetivos, tudo que a gente sabe fazer. Bom, esse era o meu plano, mas não era o plano de Deus. Entre 50 e 55 anos eu tive que recomeçar a minha vida inteira. Recomeçar tudo de novo. Porque não era o plano de Deus, queridos. Então, você, por conta disso, não pensa mais no futuro? Não, tem que planejar. Deus deu inteligência para isso, senão você vai ser cobrado. Planeja sim, pensa sim, faça a conta sim, mas você não tem domínio sobre o futuro. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. O futuro pertence ao Senhor. Se a sua vida está entregue a Jesus, então o futuro pertence ao Senhor. Ele está nas mãos do Senhor. E o que acontece hoje em dia, queridos, é que nós temos um excesso nesse tempo, nessa geração, um excesso de notícias, um excesso de informações. E esse excesso de notícias, ele estimula nosso cérebro.
Ele estimula a nossa mente a pensar em problemas, pensar em preocupações. Nós somos estimulados o tempo todo, porque o tempo todo você está com notícias através do celular, ou da televisão, ou por conversas, onde for. O mundo globalizado, ele faz isso acontecer. Então hoje a gente sabe que está tendo uma guerra X, está tendo outra guerra Y, e já aconteceu uma bomba não sei aonde. E me diga da sua semana, quantas notícias boas que acalmaram a sua alma você percebeu? Quantas coisas aconteceram ao longo dessa semana na sua vida que vieram para trazer esperança, paz e calma para a sua alma? Vai ser difícil você encontrar alguma, provavelmente. Glória a Deus se você teve. Agora, quantas notícias ruins entraram na tua mente? Você foi ministrado por infinitas notícias. Essas notícias são notícias de coisas que aconteceram, elas vão estimulando o seu cérebro, o seu pensamento. Então, naturalmente, sem perceber, a gente só começa a pensar em preocupações, em problemas de coisas do futuro. A ansiedade é uma batalha travada na nossa mente. É uma batalha que é travada aqui, nesse campo, porque Josafá, ele estava bem, ele estava tranquilo, confiando no Senhor. E o que aconteceu? Ele viu o exército entrando no reinado dele e causando um monte de problema? Não, ele não viu nada disso. Ele recebeu aqui, verso 3, Josafá ficou amedrontado com essa notícia. A notícia causou aquele impacto. Trouxe medo para dentro de Josafá. Mesmo conhecendo a Deus e sabendo já tudo que Deus já havia feito e as promessas que havia sobre ele. Então, queridos, a ansiedade, ela trabalha dessa forma. Vem um pensamento, vem uma ameaça, e aí vem as hipóteses. E se der errado? E se eu perder? E se eu não conseguir? E se acontecer alguma coisa? E se faltar? E se Deus não agir? E a nossa mente ativada, a nossa mente preparada para pensar em problemas, ela, em cima de qualquer notícia, qualquer ameaça, nosso cérebro começa também a gerar notícia. Nosso cérebro começa a gerar outras notícias, e todas elas de problema, nenhuma delas de esperança. Nossa mente, queridos, a ansiedade é uma batalha travada aqui na mente. E a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Não sei se isso acontece só comigo. Você consegue identificar isso na sua vida? Já percebeu isso na sua vida? Uma coisa que acontece, alguma situação acontece, e em cima de uma situação que você nem sabe se aquilo realmente vai acontecer, é uma ameaça, é uma preocupação, a sua cabeça começa a trabalhar, criar, inventar coisas, e você já está suando frio de medo do que possa acontecer, do que pode ser que aconteça algum dia. E a gente precisa trabalhar isso no nosso coração. Deus quer tirar isso de dentro de nós. Josafá, pode mudar, Renatão, por favor. O rei Josafá teve medo. E depois do medo começam a entrar, é a porta para entrar outras coisas. Ficou amedrontado, e daí começa a entrar aflição e preocupação e tantas outras coisas. Primeiro vem a ansiedade, nasce de fatos concretos, como uma ameaça dessa, e depois vem as previsões negativas, e aí a gente começa a imaginar aqueles cenários que ainda não existem. Não tinha começado a guerra aqui ainda, mas a gente já começa a imaginar cenários terríveis. Então você recebe o resultado de um exame, e aí, através do resultado daquele exame que você recebeu, você já começa a ficar preocupado, já começa a ficar desesperado, e aí você dá o checkmate na sua mente. Você vai lá no Google e pesquisa o que é aquilo. Aí acaba com você de vez, é sofrimento em cima de sofrimento, e depois, no final, talvez você vê que nem era uma coisa tão terrível como parecia, ou se era, Deus vai tratar de você, e você vai ver a bênção de Deus na tua vida. Nós temos o irmão Diniz, cadê? O irmão Diniz está ali, ó. Diniz.
Os últimos 6 meses do Diniz, ele foi parceiro aqui do Josafá, porque passou por uma aflição terrível. Estava tudo bem com a família do Diniz, tudo caminhando bem, tudo em paz, família, saúde, um netinho recém-nascido, e alegria, e tudo em paz na família dele. E aí começou a sentir alguns sintomas, uns sintomas já mais estranhos, e aí foi investigar e descobriu que as 2 principais veias dele estavam 80% entupidas. Imagina, queridos, 80% entupidas, as 2. Bom, aí começa aquela situação toda. Não era para acontecer isso, porque o Diniz sempre teve uma vida saudável, exercícios frequentes, então eu estou falando tudo isso que ele me contou. E caminhando, tudo não era para acontecer isso, mas aconteceu. Josafá, querido, estava cuidando do reino dele. Não era para acontecer essa guerra, mas aconteceu. Coisas na sua vida não eram para acontecer, mas acontecem. Faz parte das aflições que Jesus disse que nós teríamos. Não tem como, queridos. Nós não podemos prever o futuro. Mas ele ficou sem chão. Aí começa todo aquele processo, e faz exames e processos, e as incertezas, ansiedades, medo, angústia, foram meses de processo que o Diniz passou, e aí no meio do processo, que é a parte mais interessante, queridos, os processos que nós passamos, o agir de Deus, não está no fim do processo. O agir de Deus não está na cura ou no desembaraço. O agir de Deus em nós está no meio dos processos. Porque no meio dos processos, o Diniz compartilhou comigo, ele viu o amor da família dele por ele, cuidando dele. Ele viu coisas que talvez nunca foram tão explícitas para ele, como o amor da família, a preocupação da família, o cuidado da família, o amor da igreja, o cuidado da igreja, o apoio da igreja sobre ele. O irmão Saulo, que comprou a briga dele, estava junto ali orando e trazia as informações aqui para a gente, a igreja orando, e ele percebeu tudo isso no meio do processo, e tudo isso foi edificando a vida dele. Para resumir o final da história, através de uma pessoa, Deus preparou lá uma pessoa, e essa pessoa conseguiu ele fazer o procedimento e a cirurgia que ele teria que fazer num hospital referência desse assunto. E ele foi para lá, fez, e graças a Deus deu tudo certo. E está aí o Diniz com veias de criança, podendo comer agora torresmo, coxinha à vontade. Não, né? A filha dele falou que não pode não. Abençoado, queridos. Só, queridos, que nós precisamos entender, porque foi um tempo de angústia que ele passou. Mas no meio desse tempo de angústia, a irmã do Diniz, que é uma mulher de oração, é de uma outra igreja, mas uma mulher de oração, e essa mulher, em uma das madrugadas, no meio do processo, ela viu dentro do quarto dela, intercedendo por ele, ela viu dentro do quarto dela um facho de luz muito grande, e ela acordou assustada com aquilo, e ficou olhando aquele facho de luz, e olhando para ele, ela viu 2 mãos segurando um coração. Para a história ficar mais legal, para a história ficar irônica, ela não contou para ele, né? Ele não ficou sabendo disso só depois que já tinha sido curado. Mas, queridos, a moral da história é que o Diniz estava lá, passando por um deserto terrível, angustiado, como nós passamos, as situações como Josafá passou, mas o Senhor estava segurando ele o tempo todo. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não tem como ficar livre dos processos. Não tem como não passar por eles. Não tem como. Eles vêm porque Jesus disse que viriam. A questão é que no meio dos processos da vida, que são tão dolorosos, que a gente não quer passar, que a gente faz de tudo para evitar, nesses processos, Deus está trabalhando em nós, Deus está edificando a sua vida, Deus está trabalhando com você, Deus está quebrando coisas em você que não agradam a Ele, Deus está transformando você, e tem mais, queridos, Ele é o dono da vida, e nós temos que entender isso.
Glória a Deus, e ficamos muito felizes que Deus aprove a Deus curar o Diniz, porque era o propósito que Deus tinha nele. Mas Deus poderia ter escolhido outro caminho, porque Ele é o dono da vida e não nós. Estão entendendo, queridos? A nossa confiança em Deus tem que ser maior do que aquela caixinha religiosa que a gente inventa e que define como Deus deve agir. A nossa confiança em Deus deve ser muito maior do que um evangelho romântico, que Deus vai curar tudo, vai fazer tudo. Ele pode fazer, sim, mas Ele faz o que Ele quer. Ele é o dono, nós entregamos nossas vidas a Ele. Então, a nossa confiança tem que estar além do resultado das coisas. A nossa confiança tem que ser a de que, como a irmã do Diniz viu, o Senhor está segurando a tua vida. Se tiver que passar algum processo, queridos, nós vamos passar, não tem como, mas o Senhor estará contigo em todos os dias, em todos os processos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Há situações, queridos, nas nossas vidas que só Deus pode consertar. Só Deus pode consertar. Não tem outra forma de resolver. Às vezes a gente sai correndo e tenta bater a cabeça aqui e ali, e tenta ficar bravo, e tenta fazer. Queridos, tem coisas nas nossas vidas que só Deus pode consertar. Moisés estava lá diante do mar, na frente dele um mar fechado, atrás dele o exército, e a responsabilidade sobre os ombros dele, daquele povo todo, como estava o rei Josafá. O povo olhando, e aí Moisés, você tirou a gente do Egito, prometeu Canaã, prometeu um monte de coisa, e agora a gente está aqui, e agora? Mas quando você teme a Deus, quando você anda com Ele, quando o seu coração está confiante nele, queridos, Deus transforma o mar em um caminho para você passar. E aí você passa cantando e louvando como nós estávamos cantando aqui. És fiel em todo tempo. Imagina, Moisés atravessando ali o caminho e cantando. O mar estava fechado, mas o meu Deus é fiel. Nos seus processos, queridos, nós precisamos aprender a fazer isso. Isso é prática, queridos. É muito mais do que frequentar cultos. Isso é vida com Deus. Porque quando está tudo bem, é fácil. O problema são os processos da vida, as situações que se apresentam diante de nós, e no meio dessas situações é o momento de você passar por elas, olhando para Ele, como Josafá fez. A primeira coisa que ele fez aqui foi reunir o povo e orar a Deus. E colocar, ó Senhor, ó Deus dos nossos antepassados. Isso significa, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei o que o Senhor já fez na minha vida, na minha geração. Eu sei que o Senhor já operou milagres na minha vida, e eu sei que eu não estou sozinho nessa ameaça que está vindo diante de mim. Tu governas todos os reinos da terra, é forte e poderoso, e ninguém pode resistir a ti. No meio, queridos, dos processos da vida, é a hora de você passar, como nós cantamos aqui, és fiel em todo tempo. Amém? Você tem coragem de fazer isso, queridos? Porque o natural nosso é desabar. O natural nosso é, como aconteceu com Josafá, quando ele recebeu a notícia, ficar amedrontado, desabar, ficar desesperado. E aí, o que acontece é que quando você está desesperado, quando você está ansioso, quando você está preocupado, você não ouve o que Deus tem para te dizer. Você não consegue ouvir. Deus teve que levantar um profeta aqui para falar no coração ali de Josafá, para despertar ele, porque o coração amedrontado não ouve a Deus, queridos. Nós precisamos aquietar a alma. Lembra do Elias? Deus, para conseguir chamar a atenção do Elias, para Elias ouvir, teve que passar um vento forte, e terremoto, e um monte de coisa, para o Elias se assustar e parar um pouco. Às vezes Deus precisa fazer alguma coisa para te dar um susto, para você parar, aquietar a alma, para conseguir ouvir o que Ele está falando para você dos próximos passos. Há situações nas nossas vidas, queridos, que só Deus pode mudar. Nós aqui, como igreja,
se você faz parte dessa igreja, se você é membro dessa igreja, se você faz parte desse aprisco, nós oramos por você. Nós, a igreja, a liderança, a equipe pastoral, você está debaixo de oração. Nós oramos por você, nós oramos por jovens, por adolescentes, por casais, por solteiros, por idosos. Nós oramos pela igreja, queridos. Se você é desse aprisco, você está debaixo de oração. Mas você precisa se conectar com Deus. A nossa oração por você não é o suficiente para o que Deus tem para a tua vida. Você precisa se conectar com Deus, você precisa trazer o céu para dentro da sua mente. Eu sei, a vida é turbulenta e tem a pressão do trabalho, desafios financeiros e problemas da família, tudo bem. Não se sinta privilegiado porque você não é o único nisso, não. Todo mundo passa por isso. Todos nós aqui temos problemas de alguma ordem. Isso não nos tira a necessidade de trazer o céu para dentro da nossa mente. De tirar a autoridade das trevas, de agir aqui dentro da mente com pensamentos, com notícias que nem vão existir, e trazer aqui para dentro as coisas que te trazem esperança. Trazer aqui para dentro a palavra de Deus. Josafá fez o que deveria fazer. Ele primeiro, quando recebeu a notícia, ficou amedrontado. Em seguida, ele orou, buscou o alívio, buscou direção. E aí, olha o que acontece no verso 12. Josafá diz assim, olha essa oração. Eu vou pular alguns versículos aqui, a gente leu até o 6, mas do 7 até o 12, ele vai dizendo para Deus, fala, Senhor, o Senhor tem promessas para nós, o Senhor é um Deus poderoso, e vai falando um montão de coisa, e aí no final da oração dele, ele diz assim, no verso 12, ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Olha o que ele diz aqui, queridos, não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Aleluia. Está entendendo, queridos? Isso é fé. Isso é a fé genuína. Senhor, isso que está acontecendo na minha vida é grande. É maior do que eu. É maior do que a minha força. É maior do que a minha capacidade. Mas eu nem sei o que fazer, mas eu espero o socorro que vem do Senhor. Sabe qual é o resultado, queridos? Deus responde para ele no verso 15. Ele disse, escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso. Pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Essa situação, queridos, que é maior que você e que você não tem capacidade para resolver, essa situação que passa do que você pode fazer, essa situação não é tua. Para de se preocupar com ela, para de sofrer por ela, entrega isso, porque você não tem capacidade para resolver isso. Josafá não tinha capacidade para resolver o problema de um exército enorme que vinha contra ele, maior do que ele. Diniz não sabia como resolver, porque ele não pode operar ele mesmo, ele não sabe fazer isso. Está nas mãos de Deus. A situação da sua vida que você não tem capacidade de resolver, está nas mãos de Deus. E o que está nas mãos de Deus, Ele diz para nós nessa noite, diz para você, para de se preocupar com isso, não desanime. Esse problema é do Senhor. E aí, no verso 18, então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, Deus de Israel. Essa é outra coisa que denota confiança, queridos. Eles já começaram, ainda não tinha começado a guerra, o exército nem tinha chegado, e eles já estavam agradecendo a Deus pela vitória, por fé. Você consegue fazer isso?
Você ter uma fé em Deus tão genuína, tão verdadeira, tão convicta, que antes de começar a batalha, quando o tempo da ameaça, você já está louvando a Deus pela vitória que Ele vai te dar. Já confiando no Senhor. É essa a mudança que Deus quer fazer na tua mente nessa noite. Você tirar a sua mente, tirar da sua mente esse campo de batalha, essas ações malignas trazendo medo, preocupação, e trazer palavras de esperança, gratidão a Deus na sua mente, para você ver o que Deus pode fazer. E no verso 20, ele diz: bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor, o seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Aleluia. No verso 17 diz assim: quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Sabe por quê, queridos? Essa guerra não é tua. O que você não tem força para vencer. As coisas que você pode fazer, faça. Estão nas suas mãos e na sua responsabilidade. Tem que acordar cedo, tem que fazer, seja lá o que for que você faz. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que orar, tem que buscar. Exerça o seu ministério, exerça o seu chamado. Sirva ao Senhor, trabalhe, acorde cedo, faça o que tem que fazer. Mas o que não está no teu controle, queridos, quando o encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Fiquem parados e vejam o livramento. Aleluia. Aleluia. Você está pronto, queridos, para transformar essa mente em nome de Jesus? Domine seus pensamentos antes que eles dominem você. Você precisa dominar os pensamentos, as coisas que passam pela sua cabeça. Isso é um exercício, queridos. Isso não é uma coisa que acontece de forma espiritual. O Senhor nos dá uma graça espiritual, uma graça específica para vencer isso, para conseguir lutar contra isso. Mas isso é um exercício. Porque se você permitir que esses pensamentos entrem na sua cabeça e continuar com eles, então a sua cabeça vira um local de habitação das trevas, de palavras das trevas, de sentimentos das trevas, e isso fica ali dentro de você. E pasmem, mesmo você sendo um fiel frequentador da igreja, até talvez servindo no ministério, até trabalhando, mas o cérebro é seu, a mente é sua, e se você, que é o dono dela, permitir que essas coisas entrem, elas vão entrar e vão habitar e vão fazer uma fortaleza ali dentro. O Senhor está nos dando hoje uma graça especial para quebrar essas fortalezas da mente. Mas a partir daí, queridos, você precisa trazer o céu para dentro da sua mente. Se conectar a tua mente com o céu. Trazer palavras que te trazem esperança. Encher a tua mente de coisas boas. 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa versão diz: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamentos a obedecer a Cristo. Aleluia. Leve seus pensamentos à obediência de Cristo, queridos. Quando você leva seus pensamentos, quando a sua mente é um lugar de habitação de Deus e não de notícias, quando a sua mente é um lugar de habitação, de liberdade do Espírito Santo, e não uma habitação de trevas, onde o diabo tem espaço para mexer com você e te lançar os dardos inflamados, você vai sofrer demais. O Senhor te guarda, porque Ele é misericordioso.
Ele vai ter misericórdia de você, como tem todos os dias de nós. E Ele vai conduzir você no dia a dia, de graça em graça, de glória em glória. Mas não é a história proposta para a tua vida. O Senhor quer que a sua mente seja um lugar de esperança, de confiança, de fé, onde a palavra dEle domina a sua mente. E se a palavra de Deus domina a sua mente, queridos, então você está alinhado com a história que Deus tem para a tua vida, para viver o que Deus tem para a tua vida, para que Ele possa liberar o que Ele tem para liberar sobre você, sobre a sua história, para abrir portas para você, porque a sua mente o que governa a tua vida, que é a sua mente, está alinhada com Ele, está alinhada com o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos encher nossas mentes agora do que é do céu. Vamos quebrar agora, queridos, quebrar na nossa mente agora essa oficina maligna, onde o diabo tem tido espaço para falar, para lançar dardos inflamados, para lançar desânimo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia. 1 Pedro 5 diz assim, 5:7 fala: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de quem pode devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aleluia. Coloca a sua mão assim, queridos, na sua mente agora e declara sobre você essa palavra. Declara essa palavra porque o Senhor quer quebrar as cadeias aqui hoje. Então coloca a sua mão aí e diz assim, repete comigo: eu destruo todos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E eu levo cativo os meus pensamentos para torná-los obediente a Cristo. Aleluia. A ansiedade, queridos, ela vai dizer, a sua mente vai dizer para você: você está sozinho, vai sofrer sozinho. A palavra desmente isso que passa pela sua mente. A palavra diz: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. A ansiedade, a sua mente diz para você: você não vai suportar, é mais forte que você. E a palavra desmente isso, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. A palavra vai dizer para você: vai faltar, não vai ser suficiente, eu não vou conseguir. E a palavra desmente isso, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Troca a ansiedade, queridos, pela meditação na palavra. Jesus morreu por você. Jesus morreu na cruz, queridos. A sua história não é baseada em notícias. A sua história não é construída por ameaças. Entenda isso. A sua história não é desenvolvida por notícias ruins, por ameaças. A sua história é desenvolvida e construída pela cruz que Jesus morreu nela. Ele morreu por causa de você, ressuscitou ao terceiro dia e levou as suas enfermidades, as suas doenças, as suas dores, as suas dívidas foram pagas, para que você tenha uma história, para que você viva a história que Ele escreveu para você. As situações que acontecem, ameaças e coisas que acontecem, são tão somente as aflições que o próprio Jesus disse que teríamos. Mas isso não é a sua história. A sua história está escrita lá na cruz. A cruz é a sua história, é o que constrói a sua história. Aleluia. A fé aprende a entregar, queridos, o amanhã nas mãos de Deus. Aprenda a entregar o amanhã nas mãos de Deus. O Senhor quer que você hoje saia daqui com a sua mente sendo agradável, um lugar agradável a Deus. Aprenda a entregar o amanhã nas mãos de Deus. Para de sofrer pelo amanhã. Você não governa o amanhã, você não tem poder sobre o amanhã.
Para de se preocupar com o amanhã. Olha aqui, queridos, o que Josafá disse no verso 12. Olha a sinceridade, a pureza, a sinceridade de Josafá. Não temos forças para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Eu não sei como é que está, queridos, os seus próximos dias, semanas. Se tem ameaças, se tem problemas, tem situações. Amanhã, diga agora para o Senhor, como Josafá disse: Senhor, eu não tenho forças para lutar contra essa situação que está prestes a me atacar. Não sabemos como fazer. Senhor, eu não sei como fazer, mas eu espero o socorro que vem de Ti. Eu espero o socorro que vem de Ti. Aleluia. Eu quero orar por você, queridos. Nós queremos orar por você. A gente vai encerrar a live agora. Você que participou com a gente, Deus abençoe. Seja ministrado pelo poder de Deus. Mas agora a gente vai ter uma ministração aqui para quem está aqui presente. Deus abençoe, uma ótima noite, em nome de Jesus. Na próxima terça estaremos orando 1 hora sobre essa batalha na mente. Terça às 8 da manhã às 20. Na tarde da bênção, pronto socorro espiritual para ministrar sobre você. Próximo domingo continuamos nesse assunto. Mas agora é o seu momento, queridos. Nós queremos ministrar sobre você. O Salmo 112:7 está falando sobre a felicidade de quem é entregue a Deus, a felicidade de quem teme a Deus, a felicidade de quem